A paz do Senhor, irmãos. Amém? 神様の平安が皆さんと共にありますように。 Essa parte da tradução é novidade para mim, tá? Mas graças a Deus pela sua vida. E na verdade eu não sei por que colocaram um tradutor para mim, né? Porque eu tenho tido aulas de japonês, eu sou quase fluente, né? Eu tenho dois professores que são muito rigorosos, o Natanael e o Elias. Porque normalmente quando eu converso com o pastor e tal, eu erro um pouquinho e daí ele já... Não, tá tudo certo, né? ちょっと翻訳の部分は結構驚いてるんですけど、私はもうほぼ日本語のネイティブスピーカーなんですよね。もう家では、エリアス君とナタナエル君に結構厳しい特訓をしてもらってます。 E daí eu fico até feliz que eles foram para EBA, né? Porque se eu falar alguma coisa errada, que eles iam, não é assim, é assim. Daí, né? Mas eles me ensinaram algo, né, galera? Eu tava perguntando, nossa, você tá nervoso e tudo mais? Vocês podem se sentar, por gentileza? Você não tá nervoso para vir falar, né? Daí eu falei, né? O Espírito Santo já nos capacitou, ele já nos deu, Jesus já nos deu tudo. Agora eu vou ficar nervoso? Não, eu vou me divertir. Se não for divertido, não vale a pena. E daí ele me ensinou a falar isso em japonês. Né? Ele falou, Tanoshiko Nakatara Iminai. Tá certo? Então pronto. 聖霊様にもう私はいろいろメッセージももらいましたし、使わされてきたので私は緊張することないんですよね。でそれを、イリアス君とナタナエル君に実際に日本語で教えてもらって、楽しくなかったら意味ないとそう教えてもらいました。 Então, assim como a pastora Selene me apresentou, me chamo Matheus Taborda, eu sou lá de Curitiba, e daí lá em Curitiba a gente também tem muitos Mateuses, né? E daí normalmente a galera chama de Taborda para ficar mais fácil. Então normalmente lá em Curitiba eles me chamam de Taborda, mas se quiserem me chamar de Matheus, Taborda, fiquem à vontade, beleza? シトセレネさんに紹介されましたように、私の名前はマテウス・タボルダです。アバから来て、私の教会でもいろいろとマテウスという名前の人がたくさんいます。なので、タボルダの方が、多いです、呼ばれ方としては。Então eu sou da Comunhão Cristaba de Curitiba, no Brasil, e eu mando um grande abraço de todos os irmãos da Comunhão Cristaba lá de Curitiba, um abraço do pastor Pio, do pastor Rômulo, né, eles têm muito carinho por esse ministério, inclusive me mandaram para cá, né, para estar compartilhando um pouco com vocês, beleza? Então, eu estou a mais de 19 mil quilômetros de distância lá de Curitiba, mas é legal que não muda nada, porque a igreja que está a 19 mil quilômetros de distância é a mesma igreja de Cristo Jesus. Então, a mesma igreja que está no Japão, a mesma igreja que está na Itália, a mesma igreja que está no Brasil, é a igreja de Cristo Jesus, é o corpo de Cristo Jesus. Por isso eu fico tão honrado de estar diante de pessoas tão especiais, o corpo de Cristo. クリチバのアバ教会の、みんなが、ここにいる皆さんに感謝の気持ちを送っています。で私は、ここから1万9000キロメートル離れたところに、教会で通っています。ですが私はその不安とか心配することありません。なぜならば、1万9000キロメートル離れていても、私たち教会はみんなすべての一つの体なので、そう私は怖がることはありません。 Aleluia. Então, antes de eu começar a mensagem, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito importante. Eu diria que é uma das bases da vida cristã, que é a palavra justiça. O que é a justiça de Deus? Mas antes disso, eu gostaria de orar com vocês. メッセージを始める前にまず義とは何か、神様の義とは何かということを、理解しようと思います。その前に祈りたいと思います。 Então, oremos. Pai Celestial, que privilégio nós temos de adorar e exaltar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que nos ama. E nós temos um privilégio ainda maior de não só chamarmos o Senhor de Deus, mas podemos chamar o Senhor de Pai pelos méritos da obra de Cristo Jesus. 天のお父様、私たちがここに集まれることを感謝しています。私たちが、私たちのメリットがあるからではなくて、イエス様に、神様にメリットがあるからこそ、今日私たちはここにいることを感謝します。 Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que a sua obra na cruz do Calvário foi perfeita. Nós sabemos que o Senhor morreu pelas nossas transgressões, mas sabemos que a morte não pôde deter o Senhor. A morte não pôde detê-lo. Sabemos que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. E porque o Senhor ressuscitou, nós podemos dizer que nós somos justos. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que não somente o Senhor ressuscitou, mas foi assunto aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai e enviou o seu Espírito Santo para estar conosco.
十字架でイエス様が成し遂げられたことを私たちは感謝し、そしてイエス様の十字架での血を流されたことに、流されたので私たちが今日癒され、そしてイエス様が天に昇って神様の右に座っていると、そう私たちはこれに対して感謝しています。Muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor nos deu a coisa mais importante, que é a sua palavra. E nós declaramos que a sua palavra será semeada nos corações. E toda essa palavra ela frutificará a 100 por 1. Nós declaramos que Satanás e seus demônios não podem roubar essa semente depositada nos corações aqui. 私たちが神様の御言葉を今持っていることを感謝し、そして他の人たちがの心の中に神様の御言葉が実としてなり、実としてなることを私たちは信じています。 Que toda a honra e toda a glória seja ao nosso Senhor Jesus. Amém. すべての栄光が神様にありますように。アーメン。 Amém. Aleluia. Então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a palavra justiça. Então, quando a gente pensa justiça, eu não sei como é aqui no Japão, mas no Brasil as pessoas têm um conceito diferente que é justiça do que é na palavra de Deus. 今日は私は義に正義について話したいと思います。日本ではどうかは知りませんが、ブラジルでは正義というと日本とはちょっと違う価値観があります。 Então é muito importante a gente saber o que significa justiça para Deus, porque senão a gente pega o nosso conhecimento de justiça, aplica na palavra e acha que é aquilo. 私たちは神様の正義というのをちゃんと理解する必要があります。なぜならば私たちが正当な義だと思ってそれを実際に実行してそれが正解だと思ってしまうからです。 Então a gente vai voltar para falar o que é justiça no original, no grego. O que as pessoas diziam quando elas queriam dizer justiça. E a palavra justiça no grego é dikaiosune. ギリシャ語で実際に義とは何かと調べてみると実戒オスニになります。 E dikaiosune significa assim, num sentido amplo, o estado daquele que é como deve ser. 次回オスニというのはその人が絶対そういうものであるということです。 Então, justiça não é aquilo que muitas vezes pensamos, mas é o estado daquilo que deve ser, daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. E eu gostaria de trazer um exemplo aqui para ajudar vocês a entenderem o que é justiça. 正義というのは神様に対して受け入れられるそういう状態であります。 Então, eu quero que vocês imaginem comigo. Imagine que tem uma mãe andando com seu filho pequenininho e, de repente, vem um jovem dirigindo um carro bêbado. E daí ele vai lá e atropela aquela criança. 例えばですけど、母が自分の息子と歩いているとして、なんか若者が車で酔っ払いながら運転しているとしましょう。 Então, imagina que aquela mãe ficaria revoltadíssima. O filho dela foi atropelado, o filho dela morreu. O que ela vai falar na TV quando as pessoas entrevistarem ela? O que você quer? Ela vai falar, eu quero justiça. Só que ela não sabe isso não é o padrão bíblico de justiça. Porque o que ela quer que ele pague. Ele quer que ele seja preso. Ele quer que ele seja trancafiado na prisão, tenha pena de morte. Ela quer que ele sofra e ela chama isso de justiça. Ela acha que justiça é você pagar por aquilo que você fez. そこで、事故にあったとして、その母は絶対何が欲しいって聞かれると、私は正義が欲しいと言うんですよね。なぜならば私はその若者に処刑されてほしいとか、泥棒賠償金を払ってほしいとか、実際に牢屋に入れてほしいとか、そういう願望があるはずなんですよね。ですが実は正義というのはそういう意味ではないんですよね。 Então, isso que ela quer não é justiça. O que ela quer é juízo. Ela não está pedindo por justiça, ela está pedindo por juízo. Então, quando que a justiça se manifesta? Quando aquele menino que cometeu aquele crime, ele é preso, ele paga a pena dele, ele fica lá preso por 10 anos, que seja. Né? Então, ele vai ficar 10 anos preso. Todo esse período de 10 anos se chama juízo. Ele está pagando por aquilo que ele cometeu. Mas, a partir do momento que ele sair da prisão, e ele sair, não tem ninguém que pode falar, agora você tem que pagar. Não, ele cumpriu a pena dele. Agora ele está no estado em que ele deveria estar, de livre.
Agora ele já pagou a pena dele, o juízo está completo. Agora que foi pago tudo, agora ele está na posição de justiça, como ele deveria ser. この事故を起こしてしまった若者は、例えば10年間その牢屋の中で閉じ込められたとしましょう。その10年間というのは正義ではなくて裁きを意味します。この10年間の裁きの後には、釈放された後には、誰かがその若者に対してじゃあお金払えよみたいな、そういうことは言えないんですよね。なぜならばその人はもう10年間の裁きをもう実際にもう行った、実際にもう起こしてしまったからなんですよ。だからその後はもう誰かが言おうともう意味ないんですよね。だから釈放された後はその人が元の姿に戻るわけなんです。Então, para Deus, juízo é a condenação, mas justiça é o estado perfeito, é estar no estado em que Ele planejou que nós estivéssemos. Então, quando Deus criou o homem, Deus colocou ele numa posição chamada justiça. ということは裁きというのと義というのは神様に対しては全く違うことです。Então, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis 2, 15 ao 17. 創世記の2章の15節から17節を開いてください。Então vamos ver a posição em que Deus colocou Adão na criação. Então o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Se a gente olhar só esse versículo, a gente já vê assim, ó, Deus ele colocou, ele não jogou o homem, ele não largou o homem. Tem muitas pessoas que falam assim, não, Deus ele criou o mundo, deu corda e agora o homem faz o que ele quiser. Não, Deus ele colocou o homem nessa posição. 15節を見ると、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕せまた守らせた。人を連れてきてと書かれてあります。ということは、神様は実際にその人を、投げ込んだ、もう放っておいたとかそういうものではなくて、連れてきたとここに書かれてあります。E daí a gente vai continuar o versículo. E o Senhor ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. そして続きます。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。Então Deus colocou o homem numa posição de justiça, onde ele podia usufruir de todo o jardim do Éden. Imagina os frutos que Deus criou no jardim do Éden, imagina quão bonito era, quão gostoso era, que deleite que era. Ele estava numa posição de justiça. Todas as decisões que Adão tomava naquele lugar levavam à vida. Mas, desculpa, foi mal. Mas uma só levava à morte. Uma só levava à injustiça. 神様はアダムを正義のその上からの場所に置かれました。ということは何をしてでもその命への道だったんですよね。考えてみてください。エデンの園での果物、すべての神様が提供した食べ物というのはとても素晴らしいことだったと思います。ですが一つの善悪の知識の木だけを食べるとそれだけはダメだったんですよね。Então, a gente vê, né, essa história, e a gente está aqui, a gente já sabe o que aconteceu, né? De todas as decisões, tudo que ele podia usufruir, ele escolheu uma coisa, né? Ele escolheu a injustiça. E é interessante que quando o homem pecou, ele caiu da posição em que Deus tinha planejado para ele. Deus ele disse, ó, dessa árvore você não coma, essa árvore você vai colher juízo para você. É a posição que você vai cair da posição de justiça que eu te coloquei e vai cair numa posição de injustiça. E daí a gente pode ler lá depois em Gênesis 3:9. Adão come do fruto. E olha o que Deus diz. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? 神様はアダムは実際にいろんなそういう食べ物があったのにもかかわらず不義、そういう自分に対してはあまり良くないものを選びました。この私たちが興味を持つべきところはその人が自分に対して不利なことを選んでしまうと神様が置いたポジションから実際にもっと低いポジションへ移ってしまうということです。
で私たちが創世記の3章の9節を見ると、神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのかと私たちは読み取れます。 Então vocês conseguem perceber que a primeira pergunta que Deus fez para Adão quando Adão pecou não foi: Adão, Adão, o que você fez? Ele perguntou: Adão, Adão, onde você está? Eu te coloquei numa posição de justiça, numa posição perfeita, e você saiu dessa posição perfeita, onde nós podemos nos relacionar de forma perfeita. Você caiu dessa posição, e agora você está numa posição chamada injustiça. この私たちが見るべきところは、神様、アダムが実際に罪を犯してしまうと、神様の最初の発言は、アダムあなたは何で罪を犯したのかではなくて、アダムあなたはどこにいるのかという質問だということです。神様が言いたかったことは、なんで私たちは対等な関係、とても良かった関係だったのにもかかわらず、なんであなたはその自分に対しての不利なことを選んでポジションを下げたのかということだったんです。 Então, da mesma forma que no jardim todas as decisões de Adão levavam à vida e uma levava à injustiça, agora que ele é injusto, todas as decisões dele levam à morte, levam à injustiça. Não tem como Adão, que caiu da posição de justiça, fazer algo que seja justo. Não tem como ele fazer algo que seja bom, algo que agrade a Deus, porque ele está fora da posição em que Deus planejou para ele, a posição de justiça. かつてはアダムがしたすべての行動は命への道であったんですが、今はもう不義の道なので、アダムがしたすべてのことは、もう死への道につながってしまうんです。不義のポジションになっている人は命への道につながるものはできません。 Então a gente vê que depois de Adão, todos os homens começaram a viver uma vida de desgraça, uma vida de pecado, uma vida de suor, uma vida que não agrada a Deus. E a gente vê que de Adão até Moisés, a morte reinou. De Moisés até Jesus, a lei governou. E a gente vê que tudo isso mostra um tempo não de justiça, onde o homem está desfrutando da justiça de Deus, da paz de Deus, mas ele está vivendo um momento de juízo. O homem, pela sua própria justiça, pelas suas próprias obras, não consegue agradar a Deus. アダムの後の子孫の人たちはすべて神の裁きを受けていたんですね。アダムからモーセまでは実際に神の裁きを受けていて、モーセからイエス様までは律法による人生を歩んでいました。でこれは神様の平和と神様の実際に神様の安らぎを受けていたのではなくて、彼らはみんな神様の裁きを受けていたことになります。 E sabendo que Adão havia pecado, e porque ele caiu nessa posição de justiça, todas as pessoas que nasceram depois dele estavam na posição de justiça, Deus disse: não ficará assim. アダムは、罪を犯したことによって義の道から不義の道に、落ちてしまって、その後アダムの子孫はすべて不義の道を歩むことになりました。 Ele disse assim para senhorzinho chamado Abraão. Ele disse: Ei, Abraão, através de você virá aquele que vai estabelecer a minha justiça. Abraão estava antes da lei, e Deus já havia anunciado o evangelho a Abraão, dizendo: por meio da sua descendência, eu abençoarei todas as nações. アブラハムという、ある意味 おじいちゃん。アブラハムは、神様はアブラハムに対して、あなたから子孫がたくさん生まれるとそう宣言しました。ということは、立法の上で歩む時期より前にアブラハムは生きていましたが、神様はアブラハムにもう福音を実際に伝えてきたんですよね。あなたの子孫の中に私の救いを渡す、そういう人が生まれてくるとそう伝えました。 E daí, em Mateus 18:11, a gente vê essa promessa se cumprindo. A promessa que Deus havia feito a Abraão e toda a sua descendência foi cumprida em Mateus 18:11. そして私たちはマタイの福音書の18章の11節で、このアブラハムに対しての予言が実際に起こったと、そう私たちは理解できます。 Então Deus, em seu amor, ele não precisava fazer isso. Ele podia ter deixado o homem vendo um padrão de injustiça. Mas ele disse: não, eu vou enviar meu filho ao mundo.
E daí, o filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, o justo, que viria para morrer pelos injustos, disse assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que estava perdido? A posição de justiça. Ele veio resgatar não somente as pessoas, mas ele veio resgatar a posição que as pessoas tinham, a posição de justiça. アダムの後に生まれた子孫というのは、すべて不義の道を歩んでいました。でそれで神様は、アダムの後の子孫は必ず不義の道を歩むということをもう実際に固定すればよかったんですよ。ですが神様はそうはならないと宣言して、彼の御子イエス様を地球に送って、そのイエス様が11節でこう語っています。人の子は失われているものを救うために来たのです。失われているというのは、人類が失ったポジションのことを表しています。Então, olha o que está escrito lá em Romanos 4, 20 a 25. Né? Vamos voltar lá para Abraão. Então, Abraão ele foi justificado pela fé na promessa que Deus havia feito. Então, Deus fez uma promessa e ele disse, eu creio. E a palavra diz que Abraão foi justificado por meio da fé nessa promessa. E daí vamos ler lá então, se quiser traduzir antes, eu falei um monte. このアブラハムはこの彼の信仰によって、自分の、汚れが癒されたとそう書かれてあります。実際にローマ4章の20節を読んでみましょう。 Então vamos ler até o final, até o 25, né? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas por nossa causa, visto que nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, a qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. 20節から不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのはただ彼のためだけではなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえられた方を信じる私たちも義と認められたのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。 Ou seja, Abraão ele não foi justificado pelas obras dele. Abraão ele foi justificado pela fé na promessa de que Deus fez para ele. Isso o justificou. Da mesma forma, nós que estamos hoje no presente, podemos ser justificados pela fé em uma pessoa, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Todo aquele que crer em Cristo Jesus, que ele morreu pela nossa transgressão e ressuscitou para a nossa justificação, esses estão reestabelecidos na posição de justiça. アブラハムはその自分の行動で、自分の行動があったから癒されたのではなくて、自分の信仰があったから癒されました。私たちも同じように自分の行動ではなく、イエス様に対する信仰で私たちも癒されることができます。 Olha o que diz Colossenses 1, do 13 ao 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, pode voltar um versículo? Eu quero dar ênfase nessa parte. Ele nos libertou do poder das trevas, uma posição de injustiça, e ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, uma posição de justiça. Então, ou seja, ele não vai lá e fala assim, ó, estamos numa posição de injustiça, e agora você faz, agora você seja justo. Não, ele diz, você estava num reino de justiça, injustiça, e agora, puf, você foi transportado para uma posição de justiça pela fé em Cristo Jesus. コロサイ人への手紙1章の13節から14節。御父は
私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。13節で私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたというところを見てほしいのですが、私たちは少しずつそうやって神の支配を受けてきたのではなくて、もともと暗闇の支配だったのが一瞬にして神様のご支配に移ったということを強調しておきたいと思います。Sugoi. Então, olha que maravilhoso. Nós saímos da posição de justiça, onde tudo que fazíamos gerava morte. E agora nós estamos reestabelecidos na posição de justiça, onde da mesma forma que Adão podia comer de todas as árvores do jardim e aquilo geraria vida, e uma gerava morte, nós também estamos em Cristo Jesus, onde tudo que fazemos em Cristo Jesus, na palavra dele, pelo Espírito Santo dele, todo levará à vida. 私たちはかつて不義の道を歩んでいましたが、アダムのようにエデンの園にいた時には全ての行動が命の道へとつながっていました。今も私たちはイエス様がいるからこそ、私たちは全ての行動が命への道へとつながっています。Então a gente compreende que nós estamos numa posição. Só que a gente tem que começar a pensar como pessoas que estão nessa posição. Nós temos que começar a usufruir como pessoas que estão nessa posição. 私たちは現在義の道を歩んでいることになります。私たちは義の道を歩んでいるものとして実際にそういう行動を取る必要があります。Porque se Deus ele foi lá e fez o filho dele, que era bendito, maldito na cruz do Calvário, para que nós fôssemos feitos benditos, por que você ainda pensa que você é maldito? Quando você faz isso, você está falando para Deus: olha Deus, eu não creio na obra de Cristo Jesus. Eu creio que você é muito bom, mas eu não creio que você pode me fazer justo. イエス様は、何よりも勝るお方でしたが、十字架では悪者とされていました。なのでそれを踏まえて、なぜ私たちはイエス様が十字架で悪者として扱われたのに、私たちはまだ悪者としてそうやって自分が悪者だと思っているのでしょうか。私たちがそういう行動をしてしまうと、イエス様のそういう十字架での成し遂げられたことを否定していることになります。Então daí, por exemplo, o mesmo versículo diz assim: Deus ele fez Jesus que era rico, pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. Só que quando você chega diante de Deus, você chega assim: aqui está Deus, um pobre, miserável, pecador, cego, nu, pobre, e começa a descrever para Deus tudo que ele fez em Cristo Jesus. Então a gente está falando: ó Deus, eu estou invalidando a obra do seu Filho amado. Isso é verdade, você é um pobre, pecador, cego, nu, numa posição de injustiça. Agora nós estamos numa posição de justiça. Você não pode mais viver pensando como se você ainda estivesse na posição que você estava antes de Jesus morrer por você, antes de Jesus ressuscitar por você. イエス様はすべての持ち主であって、ある意味金持ちでありましたが、イエス様は地球に降りたことによって乏しい、そして盲人になりました。でイエス様がそんなことをしてくれたのにもかかわらず、私たちが教会に来るときには、私は乏しい人だ、私は盲人であると私たちは言ってしまいます。ですが私たちは不義の道を歩んでいたときに乏しい人、もしくは盲人でありました。私たちは現在は正義の道を歩んでいるので、そういう乏しい人、もしくは盲人ではもうないんです。Então a gente precisa transformar a nossa forma de pensar, precisamos transformar a nossa forma de falar para a posição de filhos amados, de justos. Então eu gostaria que vocês abrissem junto comigo em Filipenses 4:8. なので私たちは、こういう乏しい人、盲人という考え方を実際に変える必要があります。そしてピリペの4章の8節を読みたいと思います。Então olha o que o apóstolo Paulo nos ensina a pensar. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então a gente tem que ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é justo, com as coisas que são a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Não a nossa velha natureza injusta, desgraçada e pecaminosa. Mas agora a gente olha a partir da nossa nova natureza, a natureza de justos, de filhos amados em Cristo Jesus. Nós precisamos transformar a nossa forma de pensar. 最後に兄弟たちすべて真実なことすべて尊ぶべきことすべて正しいことすべて清いことすべてを愛すべきことすべて評判の良いことにまた何か得されることや称賛に値することがあればそのようなことに心を留めなさい。私たちの頭の中は、こういうその正義の道について考える必要があります。私たちは昔はそういう不義の道を歩んでいましたが、私たちは実際に考え方をチェンジして行動も変えていく必要があります。Então Romanos 5:1 diz assim: ローマの5章1節を読みたいと思います。 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, vocês têm paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados é passado, presente ou futuro? Presente, nós somos justificados, nós somos justos. Por quê? Pela fé em Cristo Jesus. ローマ5章1節こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちはイエス・キリストによって書かれてある通り義として認められました。義として認められたのは過去、現在、未来の現在なんですね。この3つの過去、現在、未来の中の私たちは現在義として認められました。 Romanos 14:17 vai dizer assim: Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não são coisas naturais, não são coisas visíveis, mas é espiritual, é justiça, é paz e alegria. Ou seja, quando você está na posição de justiça que Jesus te colocou, você está no reino de Deus. ローマ14章17節なぜならば神の国は食べたり飲んだりすることではなく聖霊による義と平和と喜びだからです。私たちが神様によって正義の道を歩むことができると、私たちの平和と喜びを生きていくことになります。 Então, eu quero, talvez nem todos vocês tiveram a oportunidade de declarar isso, e confessar isso. Mas então eu vou dar a oportunidade agora de vocês, todos nós juntos, declararmos essa verdade. Então eu vou dizer aqui, não sei como a gente pode fazer, né? Eu falo em português, vocês pedem em português, ele fala em japonês, vocês pedem em japonês. Vamos ver como funciona esse negócio, né? É novo para mim. Mas repita comigo assim: Eu creio que o Senhor Jesus イエス様が、私のために é o Filho de Deus. イエス神様の子であると信じます。 Eu creio que Ele é o meu Salvador. イエス様が私の救い主であると信じます。 Eu creio que Ele morreu pelas nossas transgressões. 私の罪のために死んでくださったと信じます。 Eu creio que Ele ressuscitou para a nossa justificação. 私が義と認められるために死んでくださったと信じます。 Eu creio que Ele foi assunto aos céus. 天に昇ったと信じます。 E muito em breve retornará. そしてAleluia. また地球に戻ってくると信じます。 Aleluia. Se vocês creem nessa verdade com o coração de vocês e confessam, usando a boca, com fé, a Bíblia diz que vocês são justos. Então, se vocês tinham alguma dúvida hoje, se eu sou justo, aqui está a certeza. Você crê em Cristo Jesus, você é justo pela fé em Cristo Jesus. 今私たちが発言したことに、一人一人が、本当に心から信じるならば私たちは義として認められました。私たちが義として認められる証拠というのは私たちがイエス様を信じるということです。 Então,
tudo que nós fazemos é uma obra de gratidão. Tudo que nós fazemos é baseado na obra de Cristo Jesus. Porque o homem nunca pôde fazer algo fora de Cristo Jesus que pudesse agradar a Deus. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, nós agradamos a Deus porque nós somos. E as nossas obras são obras de gratidão pela obra de Cristo Jesus. 昔とは違って私たちは神様によって全ての行動が神様が私たちにしてくださった行動があるからこそ私たちは感謝の気持ちだったり良い気持ちで全てを成し遂げられます。 Então, se tudo que havia para nós na posição de injustiça era morte, era desgraça, em Cristo Jesus, a única coisa que nós temos é vida e vida em abundância. 神様、イエス様がいなかった時に私たちは不義の道を歩んでいたならば、今神様がいることによって私たちは正義の道を、そして豊富な道を私たちは歩んでいます。 Então, tem muitas pessoas que pensam que a justiça de Deus é o fim da vida cristã. Mas o que eu estou aqui para dizer para vocês é que a justiça de Deus é o início da vida cristã, é a base da vida cristã. Não tem como você viver a vida cristã sem primeiro você ter essa consciência. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. たくさんの人たちは神様の正義というのは神様との歩んだ期間の終了だとそう考える人たちが多いですが、実は神様の正義というのは私たちの神様との歩む時間の始めなんですよね。私たちは神様の正義があるからこそ歩むことができます。 É a partir dessa posição de justiça que nós podemos começar a governar. Né? A Bíblia diz que aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. 私たちがこの正義のポジションになることによって私たちは上からこれ統治することができます。 Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui, ó, é a base. É a base. Tudo que a gente vai viver depois, a vida cristã, o governo, né, a manifestação daqui como filhos de Deus, essa é a base. Esse é o como é que eu posso falar? É o fundamento. Né? É a partir daqui que a gente começa. Então, nossa vida não é a gente vivendo para ver se a gente consegue lá no final agradar a Deus e ele falar, o Mateus é justo. Não, ele diz, Jesus morreu por você, você recebeu Jesus, você é justo e agora você vive sabendo que você já foi justificado. Então, as nossas obras não são para agradar a Deus. As nossas obras porque nós já somos filhos amados que agradam a Deus por quem nós somos e agora nós podemos manifestar isso às outras pessoas. 私たちは神様の義、今私が言ったすべてのことは神様と一緒に歩む時間のすべての土台、すべての基盤であります。私たちが神様に義と認められることによって私たちは生きて、また生きて、そしてまた生きることができます。なぜならば私たちが昔神様によって義と認められたことが理解できるので私たちは今も生きることができます。Sugoi. Então, tudo que eu falei até agora é EBA, né? É o início, é o básico, é o que a gente tem que ter assim enraizado dentro dos nossos corações. A gente não pode negociar essa verdade. Né? Quando acontecer algo ruim, a gente não pode começar a falar, nossa, eu acho que eu sou injusto, eu acho que Deus está pesando a mão. Não, Deus nos vê assim como Ele vê Jesus. Então, a gente tem que começar a ver assim como Deus vê as circunstâncias. Se acontece algo ruim, a gente não pega e já fala, pequei contra os céus. Não, a gente tem que analisar e falar, Deus, como o Senhor vê essa situação? 私が今言ったことはもう全て実際に心の中に留めておくべきことなんですよね。これはもう強いて言ってしまったら日曜学校のレベルなんですよね。私たちは心の中にこれを留める必要があります。でそして人生の中でいろんな不安、心配事が起きたとしても実際にこれ驚くのではなくて神様に実際に神様はどうやってこの状況を見ていますかとそういう質問をする必要があります。 Ou seja, então existem muitas pessoas que elas recebem a Cristo Jesus, mas elas ainda não estão revelando 100% Jesus. Né? Eu posso aceitar Jesus hoje. Ontem eu era fumante. Hoje provavelmente vou ter vontade de fumar.
Por quê? Porque a minha alma que viveu e nasceu nesse reino chamado Reino das Trevas está acostumado com esse padrão, com esse pensamento. Por isso que Romanos 12:2 diz: renovem a forma de pensar de vocês pela palavra, para que possam usufruir da vontade que é boa, agradável e perfeita. Vocês possam usufruir da posição que você já está, na posição de justiça. 私が神様といることによってローマ12章の2節に書かれてある通り、私の考え方が変わって、不義の道から正義の道を歩むことができます。 Então, se você é um cristão, você está em posição de justiça, que é a posição daquele que é perfeito, mas você mente, não quer dizer que você é um injusto e que a obra de Jesus nunca valeu para você. Mas isso quer dizer que você ainda não concorda, você não vê como Deus vê aquela área da sua vida. あなたが正義の道を歩んでいて、歩んでいても嘘をつくならば、それは神様の十字架で成し遂げられたことが全て無駄ということなのではなく、実際は神様が私たちを義として認めてくださったということをまだ理解していないことにつながります。 Então isso não revela quem você é, revela como você vê. Então é como se fosse assim, você foi transformado, você é uma nova criação. Você era um gatinho e você miava. Você era um pecador, você era um gatinho e você miava. Agora Deus te transformou, você é uma nova natureza. Agora você é um cachorro, só que você é um cachorro miando. Né? Porque a sua vida inteira você aprendeu a miar. E daí agora você tem que aprender o quê? Né? Agora eu tenho que aprender, eu tenho que manifestar a minha nova natureza. E como que eu conheço a minha nova natureza? Me relacionando com a palavra, através do Espírito Santo. これは私が誰であるかではなくて、私がこの状況をどうやって見るかということを実際に提示してくれます。例えばですけど、皆さんはかつて猫だったとしましょう。でその猫はニャーンと鳴くじゃないですか。ニャーンって鳴くじゃないですか。ということは私はその人生長年この猫の鳴き方を学んできました。ですがまたそこで神様に会ったので、今私は犬になったけど、それに犬になったにかかわらずまだニャーンと鳴いているということなんですよね。それはまだおかしいことなんですよね。私が犬になったからにはニャーンではなくてワンと鳴く必要があるんですよね。 Por isso que a vida cristã é um relacionamento com Cristo Jesus. A palavra diz, esta é a vida eterna. Aí todo mundo já fica assim, ó, o que é a vida eterna, né? E daí fala que você, e a Bíblia diz assim, esta é a vida eterna, que conheça um único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus, a quem enviaste. Ou seja, quando Jesus disse isso, ele estava nos mostrando que a vida eterna não é um conjunto de regras, mas é um relacionamento com o próprio Senhor Jesus e com Deus o Pai. Porque quanto mais a gente nos relaciona com Ele, mais nós descobrimos quem Ele é. E mais nós descobrimos quem nós somos nele, na posição de justiça. 神様と生きる永遠の時代、神様と生きる永遠の時代というのは実は律法の集まりなのではなくて、私たちと神様の接し方を表しています。 Por isso que a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da alvorada, é como a luz do amanhecer, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. O que ele está nos mostrando? Que a luz do justo, que já é justo, ela brilha cada vez mais, porque ele já é justificado, mas agora ele está aprendendo como é a sua nova vida em Cristo Jesus. Cada dia mais ele conhece mais quem Cristo Jesus é, e mais ele descobre quem ele é. E essa é a vida do justo, cada dia brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. だから義人の光というのは、なんと言いますか、太陽の光のようなものであります。義人の光というのは、ちょっとずつ、なんていうか完全に光る、までちょっとずつ光の度合いが増していきます。 Então, se agora eu descobrir que tudo que eu faço para servir, para não sei, né? As coisas que eu faço tentando agradar a Deus, eu descobri, ok, isso aí não vale de nada. Isso não tem capacidade de me justificar. Então, por que eu sirvo? 私が神様に神様のために使うというのは、実際に私を義として認められるものではありません。 E daí a gente pode voltar para a história de Abraão. E olha o que está escrito lá em Gênesis 12:2. こ
ここでアブラハムの話に戻れます。創世記の12章2節を見ましょう。 Olha Deus falando com Abraão: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。 Então, o que Deus estava falando para Abraão? Ele está nos ensinando algo. Ele falou: Ó, Abraão, eu abençoo você, eu engrandecerei você. Abraão, você já é abençoado, Abraão. Não viva os seus dias querendo ser abençoado. Viva os seus dias sabendo que você já foi abençoado. E se eu te abençoei, quer dizer que agora você não pode passar todos os dias procurando uma bênção. Porque foi algo que Deus já nos deu. Agora, Abraão, foque em ser uma bênção para o próximo. 神様はアブラハムに、私はもうあなたを祝福し、そしてあなたの名を大いなるものとしました。だからあなたは毎日を祝福を求めるような日々を送ってはいけないと。あなたが他の人のための祝福になりなさいと、そう神様は言いたかったのです。 Porque toda vez que você foca naquilo que você acha que é um problema, naquilo que você acha que é um grande demais, aquilo que você e perde o sono e perde não sei o que, você está falando: Deus, você não consegue resolver isso, eu consigo resolver isso. Ó, eu estou aqui me preocupando com isso. Deus está falando: entregue a mim, deixe que eu me preocupe com isso. Cuide do outro, foque no outro. Quanto mais nós focamos no outro, menos nós focamos nos nossos problemas e nós mesmos e mais a gente deixa Deus cuidar disso. Quem tem mais capacidade para cuidar dos seus problemas? Você ou Deus? Então, por que você se preocupa? Então, cuide de cuidar dos problemas do próximo. Cuide de servir o próximo, amar o próximo. Jesus estava indo para a cruz e ele cuidava de, ok, eu vou lavar os pés dos meus discípulos. Sabe, Jesus ele olhava para o próximo. 私たちはいろんなことに対して心配する傾向が多いです。私たちは自分のことに対して心配しますが、実際は私たちはこんなことをしてしまうと、神様に私は自分のこういう心配事、問題を一人で解決できるということを言ってしまっているんですよね。ですが私たちは自分の心配事を神様に委ねる必要があります。なぜならば、自分の心配事を最も解決できるお方は私ではなく神様だからなんですね。私は自分のことを心配するのではなくて、それを実際に話して放っておいて、神様に委ねて私の隣人の難しいところや心配事を助けていく必要があります。E daí Efésios 1:3 diz assim: そしてエペソの1章3節にこう書かれてあります。 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。 Então ele está escrito: Bendito seja o Deus e Pai que o abençoará? Não, que abençoou no passado. Ou seja, nós não seremos abençoados no futuro, nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. キリストにあって父である神がキリストにあって私たちの霊的祝福をしてくださることを称えられますようにとは書かれてないですよね。それは、とは書かれてなくて、であるようにではなくて実際に祝福してくださったと書かれています。 Então, da mesma forma que Deus falou para Abraão: Abraão, você já é abençoado, seja uma bênção. Deus agora diz a você: Eu já te abençoei em Cristo Jesus. Se tu uma bênção. 神様がアブラハムのようにあなたはもう実際に祝福されたからあなたが祝福になりなさいと言ったように、神様は私たちに私があなたを祝福したようにあなたも祝福になりなさいとそう言っています。 E daí eu fico me perguntando a Abraão, né? Abraão no meio do deserto, né? Ele e Sara ali, e daí Deus diz: seja uma bênção. Eu fico me perguntando se ele sabia o que significava ser uma bênção, né? 私はたまにこうやって考えるんですけど、アブラハムと
サラがそのでかい砂漠の中にこうやって歩いている中に神様があなたは祝福になりなさいとか言われてもどういう意味なんだろうなと私はアブラハムとサライがどんな意味だったのかを実際に知っていたのかを疑問に思います。E daí eu gostaria de compartilhar rapidamente a história de um homem que eu creio que esse homem entendeu o que era ser uma bênção aqui na terra. そして速やかに私は祝福になるそういう言葉の意味を理解していた男についてちょっと話したいと思います。E daí agora a gente vai ler alguns textos, começando por Gênesis 37, dos 5 ao 11. 創世記37章5節から11節読みたいと思います。José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estava amarrando os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou... Não sei nem como reagir, pessoal. Glória a Deus, né? Me perdoem. Vamos lá. Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estava amarrando os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, odiavam ainda mais José, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho. Ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou o sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que a sua mãe, eu e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? E os irmãos tinham inveja dele. E o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. 5節から、さてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。私が見たこの読みについて聞いてください。見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そしてなんとお兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになった。再びヨセフは別の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいましたと言った。ヨセフが父や兄たちに話すと、父は彼を叱って言った。一体何なのだ。お前の見た夢は私やお前のお母さん、兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。Então, o que esses textos estão nos mostrando é uma primeira marca daqueles que são justos e decidem ser uma bênção. Eles são sonhadores. São pessoas que decidem sonhar com os sonhos de Deus aqui na terra. この聖句が私たちに提示していることは、実際に、祝福になれる人は、実際に大きい夢を持てる人たちということであります。神様の夢を私も夢として見る人たちです。Então, olha que interessante. Deus ele estava mostrando, quem conhece o final da vida de José, sabe que ali Deus não estava mostrando para José que ele ia dominar sobre os irmãos, que ele ia governar sobre os irmãos. Ele estava simplesmente mostrando assim: José, você vai servir os seus irmãos com pão. 11 feixes de trigo se dobraram. José, você vai servir o seu povo com comida. E depois ele sonha o sol, a lua, as estrelas. O espaço fala de um lugar. Então José serviria os seus irmãos com um lugar para eles morar, quando todo o povo estivesse passando fome. Então Deus estava dando sonhos para José de como ele seria uma bênção na vida da família dele. Só que os irmãos, eles não viam como José, eles não viam como bênção. Eles falavam: você acha que você vai governar sobre nós? E começavam a duvidar de José. この夢たちは神様がヨセフに実際に夢を与えたときに、最初の夢が束が周りに来てという夢なんですが、この夢は実際に食べ物であなたは自分の兄弟を助けると、
そういうことを提示していました。そしてもう一つが、11の星、太陽や月を表しています。宇宙というのは実際に何かしらの空間を表していて、神様がヨセフに表したかったのは、あなたは兄弟たちを何かしらの家、何かしらの部屋で助けることになると。どのようにしてヨセフが祝福になれるのかを実際に神様がも見せていました。Então, ou seja, sonhar os sonhos de Deus é materializar a vontade de Deus aqui na terra. 神様の夢を私たちが見るということは、神様の夢を実際に行動に移すということです。E segredo é, não tem como sonhar os sonhos de Deus sem uma convicta disposição em servir. まず、神様の夢を見るには、私たちが、使わされるという決意を持たなければ、そういう神様の夢を私たちも見ることができません。Como que Deus ele vai dar sonho que exige muita disposição para alguém que é indisposto? Né? Como que ele vai dar sonho de servir as nações, servir a terra para alguém que não serve? そもそも神様に使わされたくないという人たちに神様が、自分の夢を、見せることはできないんですよね。それは、非常に無理なことです。E daí a gente vai seguindo a história e a gente vai percebendo quais são as marcas da vida de uma pessoa que decide ser bênção. E outro ponto é, quando as pessoas te odeiam, você escolhe não retribuir o ódio. Os irmãos odiaram ainda mais José. Cada vez que ele contava um sonho, eu odeio mais esse menino. E ele podia falar, ô meu irmão, Deus está me dando sonho, não sei o que. Não, ele falou, tá bom, sabe? Tipo, ele não odiava de volta. Ele continua sendo quem ele era. Se ele odiasse os irmãos, se ele mudasse como ele age por causa do ódio dos irmãos, ele não teria contado o segundo sonho. Ele contar o segundo sonho mostra que o ódio dos irmãos não mudou quem ele era. もう一つ重要な点として、私たちが憎まれても、私たちは憎み返さないということです。実際にこの話には、ヨセフが兄弟たちに夢を教えてあげたときに、兄弟たちは非常に、憎んだ。ヨセフを憎みましたが、ヨセフは、そうだねみたいな話をそこで終わらせてた。ということは、ヨセフも実際に憎み返さなかったということなんですね。Uma outra marca daqueles que decidem ser bênção é ser obediente. Gênesis 37, 12 ao 14 diz: Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vão mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Ele não falou: Ah, não, mas meus irmãos me odeiam, não sei o que, não manda outro. Ele não falou: Eis-me aqui. Eu vou lá ser bênção na vida daqueles que me odeiam. 神様は、そしてもう一つ重要な点としては、神様に従順する人たちということなんですね。創世記の37章12節から14節を見ますと、その後兄たちはシェケムで父の羊の群れを世話するために出かけていった。イスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れの世話をしている。さあ、兄さんたちのところに使いに行ってもらいたい。ヨセフは答えた。はい、参ります。ということは、参りますということは、ヨセフは実際にイスラエルに従順していたということなんですね。参りますということなんです。E daí é mais uma marca da vida daqueles que decidem ser bênção. É que as pessoas elas vão rir dos sonhos que Deus tem para você. Olha o que está escrito em Gênesis 37, 19 ao 20. Disseram uns aos outros quando José estava chegando. Os irmãos olharam e viram José vindo. Lá vem o grande sonhador, zombando de José. Ou seja, quando você decide sonhar os sonhos de Deus aqui na terra, pode ser que muitas pessoas ao seu redor zombem dos sonhos que Deus está te dando. Pode ser que sejam seus irmãos. Eram os irmãos de José dizendo, lá vem o sonhador. Eu quero ser um sonhador. Eu quero ser alguém que sonha os sonhos de Deus. Se alguém quer me zoar, fale, lá vem o sonhador. Eu sou mesmo. Eu sonho os sonhos de Deus aqui na terra. もしかしたらあなたが神様の夢を見たいと決意したときに、あなたをバカにするそういう人たちが、絶対出てきます。あなたが実際に誰かの元に行ったときに、
もしかしたらあなたの兄弟かもしれないんですが、そのあなたの誰かが夢見てるものが来てるわみたいな、そういう感じでもしかしたらあなたを、扱うかもしれない。ですがそういう時にはもう胸張って、いや私です、私は神様の夢見るものやと、そうやって強調してやっていってください。Então as pessoas vão rir dos nossos sonhos. Mas um próximo passo é que a gente que conhece a história de José sabe o que aconteceu depois dali. Os irmãos falaram, vamos matar José. E daí um irmão parou lá em Gênesis 37, 19, não, desculpa, Gênesis 37, 26, Judá disse assim, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? 創世記37章26節でするとユダが兄弟たちに言った。弟を殺しその血を隠しても何の得になるだろう。 Vamos pro 27 agora. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhes façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, além de eles decidirem que odiavam José, caçoavam dos sonhos de José, queriam matar José, eles falaram assim, quer saber? Nós vamos lucrar com a vida de José. Então, ou seja, se você decide sonhar os sonhos de Deus aqui na terra, Satanás ele vai se levantar. Ele vai querer te derrubar. Talvez ele queira... alguns irmãos próximos vão te trair. Talvez as pessoas queiram lucrar com a sua vida. Né? Então, às vezes, você está lá no seu trabalho, aquele chefe, não sei aqui como aqui no Brasil, né? Mas lá aqui no Japão, mas no Brasil é muito assim. As pessoas elas não querem ser bênção no lugar onde elas estão. Elas querem só receber o salário e ir embora. Mas porque se você trabalha a mais e você não está ganhando a mais, quer dizer que você está sendo fonte de lucro na vida daquela pessoa, daquele chefe. E o brasileiro já diz, não, eu não quero, não sei o que, a pessoa vai lucrar comigo, não sei o que, José se permitiu ser fonte de lucro para os seus irmãos. Em nenhum momento a gente vê aqui José falando assim, não faça, não sei o que. Ele falou, cara, eu estou aqui para ser bênção, né? Faça o que você quiser. 27節で読み取れる通り、兄弟たちはヨセフを使って利益を儲けようとしました。ですが、日本でどういう仕組みなのか私は分からないんですが、ブラジルではこういうことがよくあって、実際に誰かのために、例えば上司のために私は利益を生みたくないみたいな人たちが多いんですね。ですがヨセフはこれに反してそういう反する行動を取りました。ヨセフは兄弟たちのために利益を設けてもいいと自分のそれを受け入れました。 Então José, Gênesis 39, 1 ao 5 diz assim. Gênesis 39, 1 ao 5, perdão. 創世記39章の1節から5節。 Então José ele foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Ou seja, os irmãos lucraram com a vida de José, os ismaelitas lucraram com a vida de José, e isso não mudou José. Olha o que aconteceu. Se quiser traduzir, a gente vai ler mais ainda, né? Pode continuar? Beleza, então. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Olha que versículo maluco. A gente pensa que para a gente ser próspero, para Deus abençoar, Deus tem que colocar como grandes homens de Deus, como não sei o que, donos de empresa. Deus abençoava José com ele sendo escravo na casa de um egípcio. Olha o que esse versículo está dizendo. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Não faz o menor sentido, mas Deus é livre. 1節から、一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れてくださった。イシュマエル人の手からヨセフを買い取った。ということはこの1節から読み取れるのは兄弟たちもヨセフによって利益を設けましたし、そしてイシュマエル人も、ヨセフによって利益を設けたことになります。そして2節、主がヨセフと共におられたので彼は成功する者となり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。これはちょっと読んでみてとてもおかしい、ある意味おかしい聖句ですよね。この奴隷として連れて行かれたのにもかかわらず
彼は成功するものとなって、そのエジプト人の主人の家に住んだということになります。 E a continuação diz assim: Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Né, ele foi vendido como escravo, ele estava mais longe daquilo que às vezes os irmãos dele pensavam que ia ser colocado. Mas ele falou, fui vendido como escravo, e aqui então eu vou servir com toda excelência e todo o coração na casa de Potifar. A Bíblia diz, o Senhor, assim, achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia. 3節から、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることを全てを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て、彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。これは実際にヨセフを撃った兄弟たちが思ってたことと全然はるかに想像を超えるものだったと思います。なぜならばヨセフは奴隷として売られましたが、4節に書かれている通り、それでヨセフは主人の好意を得たんですよね。ということは、ヨセフは私は奴隷だけれどもここで卓越性を見せようと、そういう行動をしました。E daí, o que ele diz, né? Então, o servia. E ele pôs José por mordomo de toda a sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar fez o mordomo de sua casa, e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Abençoou a casa de um idólatra, por causa de José. Porque tudo que José tocava, prosperava. Né? E José decidiu ser bênção. E no final diz assim, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto a casa como no campo. 主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。これってとても面白い聖句です。なぜならば、ヨセフがその家に住んでたからエジプト人の全財産が神様によって祝福されたということになるんですよね。実際にエジプト人は神様を信じない偶像礼拝をする人だったのにもかかわらず、ヨセフがいたからそのエジプト人の全財産は神様によって祝福されました。E daí a gente vai para a próxima parte, a próxima marca daqueles que sonham. As pessoas vão mentir sobre você. Então, Gênesis 39, 17 e 20 diz assim, então lhe falou a mulher de Potifar. Então, a mulher de Potifar, ela queria se deitar com José. José sempre fugia. Né? José ele nem falava nada, ele se fingia desentendido. Ele, é para lá, entendeu? Quando vinha o pecado, ele, não, vou para lá. Né? Ele não disse que ele ficava lá, não, vou debater com ela, não sei o que. Não, eu vou para cá. Sabe? Só que isso não impediu, ele vigiou. Isso não impediu que as pessoas mentissem sobre José. Então, olha o que a mulher de Potifar falou para Potifar. Gênesis 39, 17. O escravo que você trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher que lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão. E no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados ali, José ficou na prisão. Então, uma próxima marca daqueles que decidem sonhar os sonhos de Deus, por mais que você seja justo, por mais que você decida ser uma bênção, as pessoas elas vão mentir a seu respeito. もう一つ重要なポイントとしては、神様、祝福として祝福になるものは、嘘をつかれるという点です。17節を読んでみます。彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。ヨセフはその実際に罪が近寄ってきたら遠ざかろうとしていました。罪からは逃げようと、そういう行動をとっていました。私が声を上げて叫んだので、男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。彼の主人はあなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、
王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれていた。そしてこの聖句が私たちに問いするもう一つのこととして、ヨセフは実際に義人だったんですよ。ヨセフは義人だったのにもかかわらず、この監獄に置かれてしまったんですよね。私たちが義人でもこういう結末になってしまう可能性はあります。Então, olha que interessante. José estava na casa do pai dele, tranquilão, de boa. Os irmãos vão lá e vendem ele como escravo para Potifar. E ele decide, ok, eu sou uma bênção na casa do meu pai e eu decido ser uma bênção aqui na casa de Potifar. Aí, de repente, quando a gente acha, não, agora a história vai melhorar, ele vai lançar na prisão. E daí você fala, não sei eu, mas eu talvez ia chutar o balde e falar, Deus, você é maluco, não sei o que. E ele falou, não, agora eu vou ser bênção aqui na prisão. ヨセフはかつて自分の父イスラエルの父で、ゆっとりな人生を送っていたのにもかかわらず、兄弟によって奴隷として売りました。奴隷として売りましたが、ヨセフは私は奴隷としても祝福になろうと、そういう決意を取りました。その後私たちがこの聖句で読み取れる通り、ヨセフは監獄に入れられました。ですがヨセフはここでも祝福になろうと、そういう決意を取りました。私たちならばもしかしたら監獄に入れられてもう神様なんて嫌いみたいな、そういう行動に劣ってしまうかもしれないのにもかかわらず、ヨセフはここでも祝福になろうと、そういう決意を取りました。E daí a gente pode ler lá em Gênesis, eu vou resumir aqui para vocês, mas caso vocês queiram ler em casa depois, Gênesis do 39, 21 a 23 diz assim: José encontrou o favor diante do carcereiro, vindo a ser responsável de todos os presos que estavam naquele cárcere. Ele podia estar preso e falar, cara, eu vou comer arroz, feijão aqui é Japão, né? Sushi, wagyu, né? Sei lá o que é. Mas, acho que não é difícil wagyu na prisão, né? Mas é complicado, né? Mas ele falou assim, não, eu vou servir aqui onde eu estou. Se eu estou na prisão e Deus ele me chamou para ser uma bênção, eu vou ser bênção para esses presos que estão aqui. ヨセフはこの後監獄21節から23節のところを実際まとめてみますと、ヨセフは監獄の長から好意を得ました。これもとてもすごいことです。E daí olha que interessante, dia quando ele estava servindo lá na prisão, olha o que aconteceu. Gênesis 40 do 7 ao 8. Arigatou gozaimasu. 創世記の40章7節から8節を読みたいと思います。Olha o que está escrito lá. Então perguntou aos oficiais do faraó. Então tinha 2 oficiais do faraó conversando a respeito de um sonho que eles tiveram. E José viu que eles estavam preocupados. E daí foi lá conversar com eles. Então perguntou aos oficiais de faraó que estavam com ele no cárcere na casa do seu senhor: por que vocês estão com cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. 7節から、それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのファラオの弟子たちに、なぜ今日お二人は顔色が冴えないのですかと尋ねた。二人は答えた。私たちは夢を見たがそれを解き明かす人がいない。ヨセフは言った。解き明かしは神のなさることではありませんか。さあ私に話してください。E aqui José ele revela para nós um segredo, que aquilo que ele fazia não fazia baseado na capacidade dele, mas fazia baseado na capacidade de Deus. Ele poderia falar assim, não, Deus me dava sonhos, eu sou um grande sonhador, eu vou revelar isso aí que vocês estão sonhando. Ele falou, não é de Deus, não pertence a Deus as interpretações? A capacidade não é de Deus? Então eu creio na capacidade de Deus, então vocês podem me contar os sonhos que vocês tiveram. この聖句はもう一つ素晴らしいことを提示してくれます。実際にヨセフは自分の能力で物事をしていたのではなくて、神様の見てがあったから、神様の能力があるからこそできるということを見せてくれました。なぜならばここで解き明かしは神のなさることではありませんかと言っているからです。E daí olha que interessante. José ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. Ele disse, padeiro, o seu sonho é, você vai morrer. Top o sonho. Daí, e falou para o outro, você vai ser restituído ao seu cargo. E quando você for restituído, lembre-se de mim. E daí olha o que acontece lá em Gênesis 40, 21 a 23.
創世記41章の21節から22節21節から読みたいと思います。 Perdão, Gênesis 40, 21 a 23. Olha o que está escrito. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. そして検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をファラオの手に捧げた。しかし料理官長の方は気にするした。ヨセフが彼らに解き明かした通りであった。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。 Então, olha mais uma marca. Você vai fazer coisas para as pessoas, você vai servir as pessoas baseado em quem você é, mas as pessoas vão se esquecer de você. Se José ele fizesse as coisas esperando o reconhecimento dos outros, que os outros agradecessem, que os outros lembrassem dele, José tinha desistido ali. Mas José nunca fez nada para agradecimento, por reconhecimento, porque o copeiro esqueceu dele. E José continuou sendo uma benção. ここでもう一つ重要な点として、私たちは他の人のために実際にいろんなことをしますが、多くの場合その人たちが私たちのことを忘れてしまうことがあるということです。 E de repente, Faraó teve um sonho. E daí tinha um cara lá na casa de Faraó que lembrava de alguém que revelava sonhos, né? Ele falou, tem um cara lá que um dia revelou um sonho meu, acho que ele pode revelar o seu, Faraó. E daí ele disse que mandou chamar José. そしてまたその後ファラオが夢を見ました。で、検釈官長がこのどっかで私の夢を解き明かしてくれた人がいるよみたいな、そこで思い出すわけです。 E daí olha o que diz Gênesis 41, 14 ao 16. そして創世記の41章から14節。 Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. E olha que legal essa parte. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Até a forma como José se vestia e se arrumava era para servir o próximo. Ele não se vestia como ele queria. Ele se vestia porque ele ia se apresentar diante do Faraó. E ele falava, eu vou servir o Faraó com a minha aparência. 14節、ファラオは人を使わしてヨセフを呼び寄せた。人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。ヨセフはひげを剃り着替えをしてファラオの前に出た。このもう一つの重要な点としてヨセフは自分の日常的な服装、自分の日常的な習慣に基づいて誰かの見舞いに出るのではなくて、ヨセフはファラオの前に自分のひげを剃って着替えをしてと書かれてあるので、自分のやりたい放題のままでファラオの前に出たのではなくて、しっかりとした服装、しっかりとした身柄でファラオの前に出ました。 E é por isso que eu tô de terno hoje. Senão eu tava, né, sei lá. だから今日こういう服装です。 E daí olha o que acontece. Então José, ele depois disse, Faraó mandou, ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se ao Faraó. E esse lhe disse, tive um sonho e não há quem interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Ou seja, Faraó foi quase no ego de José. Falou, fiquei sabendo que você tem capacidade de interpretar sonhos. E José lhe deu a resposta humilde. Ele disse, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. 15節、ファラオはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。お前は夢を聞いて、それを解き明かすと聞いたのだが。ヨセフはファラオに答えた。私deはありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。 Ou seja, quando surgirem desafios, quando surgirem coisas que outras pessoas podem olhar, isso é impossível, você pode olhar aquilo e falar, realmente, isso não está em mim, mas o Senhor lhe dará uma resposta favorável. Então vocês podem revelar o Senhor através desses desafios. 私たちの人生で不可能に見えることはたくさんあると思います。で、実際に不可能なことが起こってしまったときに、これは私のものではないが、
私のものではないと、そう私たちは言うかもしれないです。 E a gente está indo para o final da nossa mensagem. Então, Gênesis 41, 37 a 44. 創世記41章37節から読みたいと思います。 Então José revelou o sonho a Faraó, explicou o que significava o sonho de Faraó e descobriu: vai vir 7 anos de abundante colheita, 7 anos de fome. E daí ele começa a aconselhar Faraó no que ele deveria fazer. E Faraó ele fica surpreso com essa resposta de José. そしてヨセフは実際にファラオに夢を解き明かして7年の飢饉と7年の豊作の期間になるとそう解き明かしました。 E daí olha o que está escrito: o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem que está ao Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, até o Faraó nesse ponto de estar glorificando a Deus, né? Revelou tudo isso a você, e não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão, pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos, de modo que deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. 37節から、このことはファラオとすべての家臣たちの心にかなった。そこでファラオは家臣たちに言った。神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。ファラオはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをお前に知らされたからには、お前のように悟くて知恵のある者は他にいない。実際にファラオはここでヨセフの解き明かしを見てとても驚いている状態です。お前が私の家を治めるがよい。私の民は皆お前の命令に従うであろう。私が勝っているのは王位だけだ。ファラオはさらにヨセフに言った。さあ私はお前にエジプト全土を支配させよう。そこでファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、雨布の衣服を着せ、その首に金の首輪飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうしてファラオは彼にエジプト全土を支配させた。 Então olha o que a história de José nos mostra. José ele decidiu ser bênção. E ele foi uma bênção na casa do seu pai, ele foi bênção na casa de Potifar, como escravo, foi bênção na prisão, e somente depois ele foi uma bênção para toda a terra, todos os povos da terra. ヨセフは実際に祝福になろうとそういう決意をしました。自分の実家で祝福になろうと、牢屋にいても祝福になろうと、そして奴隷としても祝福になろうと、そういう決意をもうヨセフがそういう決意をしました。 E eu diria que um último ponto, que toda pessoa que decide ser uma bênção, toda aquela pessoa que está na posição de justiça e decide ser uma bênção, ele vai ter essa oportunidade, eu creio. そしてもう一つ重要なポイントとしては、祝福になろうと決意している人は必ず自分に機会が回ってくるということです。 E o que eu penso que seria algo que José ele entendeu e é absurdo, né? Que é servir até aqueles que traíram você. そしてヨセフが理解した、とても驚くべきことは、あなたを裏切る者でも、使うとそういうことであります。 A palavra diz que quando José ele ganhou tudo aquilo, ouro, prata, carros, autoridade, ele ganhou até outro nome. O nome dele era Zafenat Paneia. Então agora ele podia bater no peito e falar: não, eu sou Zafenat Paneia. Só que quando ele encontra os irmãos dele, lá em Gênesis 45, 4 a 5, diz assim: e José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. ヨセフはすべてのこの
金をもらったり銀をもらったり全ての財産を得た後に、実際に新しい名も得たんですよね。とても今難しい名前を、ヨセフが得たんですよ。でこの4節から、見ますと、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。O que essa história nos mostra é: os irmãos não mudaram quem José era. A traição não mudou quem José era. A mentira não mudou quem José era. A prisão não mudou quem José era. O status de ser o governador de toda a terra do Egito não mudou quem José era. ということは、裏切られたということは、裏切られたということだったり、牢屋に入れられたということだったり、政府の、実際に統治するものとなっても、ヨセフは前であったものとして今もヨセフに変わりはなかったということなんです。Da mesma forma, nada muda quem somos em Cristo Jesus. 同じように、イエス様において私たちは前だったものが今私たちであるということです。Decida ser resultado daquilo que Jesus fez para você, não daquilo que os outros fazem para você. イエス様があなたのために成し遂げてくださったことの結果でありたいと、そう思って生きてください。Decida ser uma bênção, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade dele em nós. 神様の、Decida, aqui, ó. Decida ser bênção não pela nossa capacidade, mas pela capacidade de Deus em nós. 私たちの能力によって、私たちの能力で生きていくのではなくて、神様の、が私たちの中にいる能力によって、生きていきたいとそう思ってください。Olha o que diz 1 Coríntios 15:10. 第1コリント15章の10節を読みたいと思います。 Apóstolo Paulo, ele entendeu assim como José: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele estava mostrando é: tudo que eu faço, vocês veem eu fazer, ser perseguido, chicoteado, nada disso eu estou fazendo por obras de justiça própria, mas faço porque foi a graça de Deus em mim. 15章の10節。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの世の神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。ということは、パウロはこれを理解して、私のメリットがあるからではなく、神様の恵みがあったからこそということを表したかったんです。Então aproveitem as ferramentas que Deus nos deu para podermos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. 神様の恵みと神様の知恵のお土台として、神様のからもらった機会というものを使いこなしてどんどん成長していくことを願ってください。Então, tudo que eu disse aqui é: vocês são a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. 神様のが私たちを作ってくださったことによって私たちは義として認められた。 Nessa posição vocês podem decidir, é uma escolha de vocês, ser bênção. このポジションになると祝福になるということを決意できます。 E agora aqui a gente tem várias ferramentas, vários lugares onde você pode ser bênção. Você pode ser bênção em todos os lugares. Você pode ser bênção aqui nessa igreja, nesse ministério que é tão abençoado. Vocês podem ser bênção no trabalho de vocês. Vocês podem ser bênção na vizinhança de vocês. Vocês podem ser bênção aonde vocês forem. そしてあなたはどこでも祝福になろうとする決意を持つべきです。教会で祝福になろうだったり、教会ではない他の場所で祝福になろうというのも素晴らしいことです。 E não se preocupem com o resultado.
Da mesma forma que José não tinha capacidade de se autoproclamar governador do Egito, ele apenas decidia ser uma bênção e deixe o resultado com Deus, o meu incentivo para vocês é, seja uma bênção. Deixe o resultado com Deus, não se preocupem com o resultado, se vai acontecer, não vai acontecer. A única coisa que vocês têm que se preocupar é pensar da mesma forma que Deus pensa, na posição de justiça, e decidir ser bênção, independente do resultado. そして祝福になろうとするときに、結果を、気にすることはやめましょう。なぜならばヨセフは、祝福になったときにヨセフ自体は、私が、エジプトを統治しようという力はなかったのですが、ヨセフがしたことは、祝福になろう、そういう決意を、取るということでした。同じように、ヨセフがそういう決意を取ったことによって統治することができました。私たちも同じように、神様、私たちも同じように祝福になるというそういう決意を取る必要があります。Decida ser quem você é em Cristo, faça o que você faz pela graça e se tu uma bênção. Amém? ではなので神様において祝福になりましょう。アメンですか？Amém. Aleluia. Pessoal, vamos fazer uma última oração então, né? Então eu vou orar. Acho que não precisa traduzir, eu vou orando e Pai Celestial, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que esse dia é um presente do Senhor. Sabemos que esse culto é um presente do Senhor. Sabemos que essa igreja é um presente do Senhor em nossas vidas, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos adorar ao Senhor, o único digno de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Nós abençoamos esse dia como um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vida, um dia de abundante colheita, um dia em que vamos usufruir da paz que excede todo entendimento. Declaramos que assim é esse dia, assim é essa semana, assim é esse mês, e assim serão nossas vidas até o final dos tempos. Te agradecemos, Deus. Mas nós consagramos esse dia, consagramos as nossas vidas ao Senhor. Consagramos a nossa mente, consagramos nosso coração, consagramos nossos corpos ao Senhor, para que o Senhor faça em nós conforme a sua vontade. Deus, encontra aqui nesse lugar sonhadores. Encontra aqui nesse lugar pessoas dispostas e disponíveis a revelar o Senhor aqui nessa terra. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos pela abundante colheita, te agradecemos pelos dons que o Senhor nos deu, nós te agradecemos pelos dons de língua, dons de interpretação de línguas, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos. Nós te agradecemos por todos os dons que o Senhor disponibilizou a nós, que é a nossa herança como filhos de Deus. Te agradecemos, Deus, pelo propósito que o Senhor nos deixou de revelar o Senhor a todas as pessoas dessa terra. Pois esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus, nós te agradecemos pelo fruto do seu Espírito Santo, que é amor, e se manifesta em paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Eu declaro que é isso que se manifesta através da vida dos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Deus, porque nós recebemos todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado porque sabemos que isso já é nosso, é a nossa herança, por nós sermos filhos amados, nós sermos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que tudo vem de Ti. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Então nós recebemos a herança que, assim como Abraão foi herdeiro do mundo, nós sabemos que pela fé em Cristo Jesus nós somos herdeiros do mundo também. Então abençoa aqui os nossos irmãos e nós recebemos essa herança, o ouro, a prata, os metais preciosos, o iene, nós recebemos tudo isso, Senhor. E declaramos que Satanás e os demônios não podem matar, roubar e destruir a vida dos meus irmãos. Não podem matar, roubar e destruir a mente, o coração, não pode matar, roubar e destruir o trabalho, o ministério, a família, tudo que vem às mãos deles, você não pode matar, roubar e destruir. Nós declaramos, bata em retirada agora e leve tudo que é seu. Deus, por gentileza, envia os seus anjos poderosos em força para trazerem esses recursos, trazerem essas bênçãos, trazerem tudo isso até as nossas mãos. Que o seu anjo vá sempre à nossa frente, limpando o caminho de qualquer demônio, qualquer espírito, qualquer coisa que venha contra nós. Nós declaramos que o seu anjo vai à nossa frente. Tornem-se escorregadios os seus caminhos quando o anjo do Senhor o perseguir, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que tudo que nós fazemos é para a sua honra e para a sua glória. E assim é esse culto. Que nós possamos continuar louvando e adorando o Senhor, o único digno de ser louvado. Muito obrigado, Deus, pela essa palavra, que essa palavra encontre um terreno fértil no coração dos meus irmãos. Em nome de Cristo Jesus, e essa palavra frutifique a 100 por 1. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos, Pai. Amém, amém e amém. Aleluia.
Amém. Eu creio que essa semana você vai ter muito que estudar. Pega essa palavra, anote esses textos, tudo que foi falado, estude, porque nós precisamos de ter o entendimento da justiça de Deus. E se nós não temos, eu creio que foi a primeira coisa que eu acho que das primeiras coisas que eu aprendi quando me converti, por quê? Porque eu ouvi falar em Mateus 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu comecei a estudar a justiça de Deus. Então, viver na justiça de Deus é andar na natureza de Deus. É ter atitudes com a natureza de Deus. Com você, eu, temos que ser Jesus andando na terra. Isso muda tudo, porque não adianta eu estar dentro da igreja com uma mentalidade no mundo. Um dia eu ouvi uma pessoa falando que as pessoas que estudam no Japão, eles têm, o domingo é de Jesus e o resto é do budismo. E eu quero quebrar essa palavra, que a mentalidade do budismo não vai entrar em vocês. A mentalidade do shintoísmo não vai entrar em vocês. Que aquilo que vocês vão fazer é porque Deus é bom. A natureza de Deus não vai mudar. Vocês não vão mudar a natureza de Deus. Vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do amor de Deus. E independente de você estar lá no meio das pessoas que não servem a Deus, o resultado vai ser que você vai contagiar eles, não eles contagiar você. Então nós temos que ser fortalecidos de tal maneira que aonde nós vamos não vamos nos curvar ao sistema. No sistema que tem que se curvar a nós, como aconteceu com José. O sistema se curvou ao José. Quem é que venceu no final, né? O sistema, a autoridade é tua, José. Só eu, né? Mas eu só decido se você decidir em concordância comigo. E todos se dobravam diante de José. Então, é isso que nós temos que ser fortalecidos, irmãos, nessa natureza e não se dobrar. Não é porque alguém está falando, não é porque alguém mentiu, não é porque alguém caluniou, não é porque alguém está fazendo, não é por causa disso, não é por causa daquilo. Irmãos, se eu fosse escutar isso, eu tinha que ter fechado a igreja já. Não é porque as pessoas lá fora estão falando, eu não vou me dobrar ao sistema, eu continuo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E isso vai mudar a sua vida, vai mudar o seu colégio, vai mudar o trabalho, vai mudar onde for. Eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. Independente do que estão falando. E aí, essa vai ser a diferença, porque a recompensa, o resultado, vai vir de Deus. E Deus você nunca vai vencer Deus em dar. Sempre que você entregar uma parcela, Deus vai entregar 10. Porque Deus é redentivo. E o número 10 é redenção. Você entrega 1, ele entrega 10. Você entrega 2, ele entrega 20. Você entrega 3, ele entrega 30. Sempre ele vai dar a mais. E queremos então agradecer ao Taborda por essa maravilhosa palavra, esse maravilhoso ensino, que vocês possam, né, estudar sobre o assunto e realmente manifestar-se, seja bênção. Por isso que eu sempre falo, servir é um privilégio de quem tem pé, mão, de quem tem, né? Você tem tudo para servir. 5 sentidos, inteligência. Tem pessoas que não têm isso e gostaria de fazer o que você foi chamado para fazer. Servir é um privilégio. Então, eu vejo como que é maravilhoso você ter os 5 sentidos funcionando, como é maravilhoso seu organismo funcionando, seus pés, suas mãos, como é maravilhoso você poder servir. Como é maravilhoso você poder servir. Não é porque alguém vai ficar rico com o seu serviço, é porque você é rico em ter para servir. Porque é bem melhor dar do que receber. Mas como nós servimos a Deus por uma natureza divina,
todas as coisas que fazemos vamos ter recompensa. Amém? Além da vida eterna, né? Que o Senhor te abençoe.